Irmãos, então veja, nós recebemos uma palavra que nós cremos, não só cremos, abraçamos. É o ano da restituição. É o ano que Deus vai acrescentar, Deus vai devolver aquilo que o diabo roubou, ou aquilo que eu nem experimentei, mas faz parte da vida que Deus preparou para mim e para você. Então, o ano da restituição, temos um ano inteiro. Nós estamos praticamente aí no meio do primeiro semestre. Meio, né? Já entramos no segundo trimestre. Mas fizemos o nosso jejum, renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nos oramos, nos fortalecemos e temos um projeto de conquista. Mas é muito importante algo que nós viemos nessa conferência para que seja restituído, que nós estamos dando o nome de restituição do poder. Não significa que não temos poder no nosso meio, só significa que ele pode ser mais, maior, mais miraculoso no nosso meio. Precisamos ver aquilo que quando nós lemos a palavra de Deus, acontece no nosso meio. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho assim um desejo enorme, uma expectativa enorme de ver paralítico andando no nosso meio, de ver cego de nascença enxergando, surdo ouvindo. Quero ver. Por quê? Porque o poder de Deus não tem limite. Nós vimos. O que é que limita o poder de Deus? A minha esperança, a sua esperança. Paulo disse isso. O Deus da esperança vai dar segundo o nosso crer, para que a gente se torne rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então veja, não tem limites para o poder de Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não tem limites em Deus. Fala para o outro do outro lado. O limite está no que você espera. E nós temos muitas coisas para conquistar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você sabe qual que é o alvo de batismo nosso desse ano? Pergunta. Quem aqui está dentro do nosso projeto de batizar 10 mil pessoas esse ano? Dá um glória a Deus. Pois é. Você acha que nós vamos batizar 10 mil pessoas sem poder de Deus? Quem é que convence? É o Espírito Santo. Se não tiver poder de Deus, não tem batismo, não tem conversão, porque isso é uma manifestação do poder de Deus. Salvação, se Deus não agir, porque nasce uma nova criatura, essa nova criatura é nascida segundo o poder de Deus. Então precisa, eu e você começamos a vida cristã no poder, por uma manifestação do poder, e assim tem que ser a minha vida e a sua. Sabe, eu fico, indignado, frustrado, sei lá que nome que eu dou para isso, quando eu vejo filhos de Deus, filhas de Deus sendo paradas por coisas que precisam de poder, porque está tentando viver no natural, está tentando resolver as coisas no natural, está querendo resolver uma crise dentro da família no natural, está querendo resolver a questão sua, da empresa, no natural, está querendo resolver a sua vida sentimental no natural, está querendo resolver a sua liderança, fazendo cursos em universidade para aprender a liderar dentro da casa de Deus. Olha o absurdo. A sua vida profissional não decola por falta de poder de Deus, e está tudo à sua disposição. Quando você creu, Deus colocou dentro de você, dentro de mim, o poder. Tudo aquilo que você vê e o que você não vê foi criado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e Deus colocou esse Espírito dentro de você assim que você creu. Mas muitos não usam, não deixam ele fluir. Então eu vou te falar uma coisa, o apóstolo Paulo disse que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, no império das trevas, o diabo vive o dia inteiro falando para você que não tem poder na sua vida, que você não consegue, que você não conquista, que as coisas não vão acontecer. Nasce aqui, ele te falando isso, e vive assim. Não está dando muita microfonia aí não, irmãos, porque aqui meu ouvido já está doendo, de tanta microfonia. Aí tá bom, né? Então resolve agora o palco. Ah, não, tá bom. O som, por favor, resolva isso. E aí, então, veja, o diabo vive aqui falando para você que não pode. E ele faz você enxergar só o natural.
Mas a hora que você foi transportado para cá, eu quero te falar o seguinte: aqui a vida não é natural, aqui é sobrenatural. O meu Deus, o seu Deus, a quem servimos, a quem adoramos, não é natural, ele é sobrenatural. A sua vida agora é sobrenatural. Eu e você temos que aprender a viver o sobrenatural de Deus. Aí as coisas funcionam. Aí as portas se abrem, e aí os milagres acontecem, e aí o poder de Deus é liberado, e aí a igreja avança, você avança junto, porque um corpo anda como o corpo, o membro que está conectado no corpo, ele avança quando o corpo cresce, e o corpo é o corpo de Cristo. Eu gosto demais lá da carta de Efésios, no início, Paulo falou: eu oro, vocês são crentes, ele falando para os Efésios, vocês realmente têm uma vida muito boa, mas eu oro para que 3 coisas aconteçam na vida de vocês, para que Deus amplie o entendimento, o conhecimento, a compreensão. E a primeira coisa que ele fala é para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, para que você não viva o propósito que você vivia antes, mas que você viva agora aquilo que Deus tem para você. A segunda coisa que ele fala é o seguinte: a glória, o poder, que é a vida em unidade, a vida com os irmãos. E a terceira coisa que ele fala é para que você compreenda o tamanho do poder que está à sua disposição. Para mim esse é o tripé de um vencedor: conhecer o propósito, saber o que é conexão, o que é corpo, viver o estilo de vida que Deus vive de corpo e liberar poder, andar no poder de Deus. O ano passado nós batizamos quase 9.000 pessoas. Não, você não ouviu o que eu disse. O ano passado nós batizamos quase 9.000 pessoas. Mas esse ano, eu e você temos que aprender a não andar e viver a mesmice. Nós sempre queremos mais. Por quê? Deus tem mais. Então esse ano o nosso alvo é 10.000 batizados. Precisa de poder e eu e você precisamos fluir nisso. Deixa eu ler alguns textos para você. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 4. Olha o que Paulo fala. O apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Ele fala o seguinte: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Fala para a pessoa que está do seu lado: para de blá blá blá, manifesta poder. O reino de Deus não é uma filosofia, não é uma ideologia. Paulo está falando que é poder. Certa vez Jesus estava lá expulsando demônio. Expulsou um demônio, os fariseus olhando, falando: eles deveriam representar o reino de Deus. E o reino de Deus é poder. Eles vendo Jesus expulsar demônio, eles deviam falar: nossa, olha o poder de Deus. Não, eles falaram: isso aí é o diabo. Aí Jesus falou para eles: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Então, ou seja, o reino de Deus manifesta poder. E olha que para expulsar demônio precisa só de um dedo de Deus. Imagina o todo de Deus, a bênção que não é na sua vida. Jesus falou mais. Jesus, quando estava partindo, falou para os discípulos: olha, eu ministrei, eu falei, a palavra entrou, vocês estão limpos e tudo, mas antes de vocês saírem por aí, aguardem, porque vocês serão revestidos de poder. E depois, revestido de poder, isso aconteceu no Pentecostes, ele falou: agora vai, agora vocês estão prontos a pregar em qualquer lugar. Prega, ministra a palavra, as boas novas do Evangelho, e junto, expulsa demônio e cura enfermos. Jesus não falou assim: vai lá, prega o Evangelho e ora para saber se Deus quer curar. Não, ele mandou curar. Ele não orou e falou assim: olha, veja se Deus quer tirar um pouco de demônio da sua frente para te atrapalhar. Ele falou: expulsa o demônio. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já expulsou o demônio?
Expulsar demônio faz parte. Se você for pregar o evangelho, vai aparecer um monte de capiroto. E aí você expulsa. Sabe, irmãos, eu e você precisamos dessa manifestação. Eu fico pensando o seguinte: o que seria da vida de Abraão se o poder de Deus não manifestasse? Deus chega para uma pessoa e fala assim: vou te dar um filho. Vira para a mulher e fala: vocês vão ter um filho, mas a mulher é estéril. E eles tentaram vários anos ter filho e não teve. E Deus ficou aguardando. Abraão creu nessa promessa. 24 anos depois, Deus vem e fala: olha, daqui um ano você vai ter um filho. E Sara fala: mas espera aí, ué, como? Nem relações sexuais nós estamos tendo mais. Mas Deus falou: vai ter um filho, daqui um ano. Para uma mulher que não menstrua, para um homem que não consegue mais ter uma relação sexual, e Deus vem e fala: daqui um ano. O poder de Deus manifestou. Eu imagino, uma criança leva 9 meses para nascer. Deus falou daqui um ano. Então Deus deu 3 meses para eles fluir o poder de Deus. 3 meses. Em 3 meses o poder de Deus fluiu. E um ano depois a criança nasceu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está precisando de poder de Deus? Fala: você não precisa de 3 meses. Hoje mesmo Deus vai manifestar na sua vida. Porque o Espírito Santo já foi liberado. Você já carrega o poder de Deus. Eu fico pensando em Moisés. Imagina a vida de Moisés. Deus chega para ele, um senhor de 80 anos, cuidando de ovelhas no deserto, só tinha um cajado na mão. Aí Deus fala para ele assim: olha, é o seguinte, você vai libertar meu povo. Esse povo era ali entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas, que estavam escravizados por maior exército da época, que era o exército egípcio. E o tal do Moisés só tinha um cajado na mão. E Deus falou: vai. E mais, Deus ainda fala para ele, Deus alertou ele. Deus falou para Moisés assim: é o seguinte, o faraó não vai deixar, se não for por mão forte. O que é mão forte? Poder. Se não manifestar poder, ele não vai soltar meu povo. Pois vai, eu vou te usar e o poder vai manifestar. Irmãos, eu não sei quanto tempo durou a ida de Moisés até ele voltar no Sinai, a Bíblia não fala. Mas o poder manifestou. E ele trouxe o povo completamente livre do exército de Faraó. O que seria de Moisés se o poder não tivesse manifestado? Que vencedor que ele seria se o poder não tivesse manifestado na vida dele? Você está buscando a sua bênção e você sabe que o diabo está prendendo. E Deus já falou há 3.500 anos atrás para Moisés que o diabo não solta se não for por poder. E tem muitos aqui querendo convencer o diabo: solta meu casamento, diabo, por favor, eu quero ser feliz, solta a minha empresa, a minha vida profissional, a minha liderança. Não, você simplesmente determina, porque você carrega o poder de Deus. Não tem demônio, não tem entidade, não tem nada que pode parar um homem de Deus, uma mulher de Deus, fluindo o poder de Deus. Eu fico pensando em Davi. O que seria a vida de Davi se não fosse o poder de Deus? Ele recebe uma palavra de Deus, ele acredita na palavra de Deus e aparentemente não aconteceu nada. A unção veio sobre ele, foi derramado a unção, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Mas a vida dele continuou normal. Ele foi lá, tomou um banho, lavou a cabeça, lavou a roupa, foi dormir, acordou no outro dia e continuou cuidando das ovelhas. Davi não imaginava o tamanho do poder de Deus que estava sobre ele. Mas ele creu na palavra e ele continuou fazendo o que estava fazendo. E aí, enquanto ele está fazendo, cuidando das suas ovelhas, vem um urso. Para quê? Para levar a ovelha. E aí Davi olha e fala: bom, e aí, o que eu faço? Corro do urso? Corro do leão, porque vê um urso, depois vê um leão? Não, aquela intrepidez do Espírito tomou ele, ele foi para cima do leão, matou o leão com as próprias mãos. Quando ele se dispôs, porque ele creu no que Deus disse, ele abraçou o propósito de Deus e ele se dispôs, o poder se manifestou. Às vezes tem gente que está aí na sua casa falando: cadê o poder, cadê o poder, cadê o poder, cadê o poder, cadê o poder? Vai enfrentar o leão que você vai ver o poder.
Vai liderar uma célula que você vai ver o poder. Vai pregar o evangelho que você vai ver o poder. Ora por alguém enfermo que você vai ver o poder. Pega alguém endemoniado, expulsa o demônio que você vai ver o poder. O poder não vai se manifestar na vida de um passivo. Vai se manifestar na vida de alguém que abraçou a palavra de Deus e avança no reino de Deus. Porque o poder de Deus é para a obra de Deus, é para que a palavra de Deus se cumpra. Quantos aqui tem uma palavra de Deus, já recebeu uma palavra de Deus? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada. Fala para a pessoa que está com a mão levantada. O poder está manifestando. Se não tiver poder, essa palavra não se cumpra. Porque se você conseguir cumprir a palavra de Deus, ser o poder de Deus, então isso não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só pode ser cumprida com manifestação do poder de Deus. Qualquer coisa que eu faça sem o poder de Deus, não é palavra de Deus, é palavra humana. Porque as coisas de Deus só se realizam pelo poder de Deus. Eu fico pensando, Pedro, certa vez lá, eu não sei quanto tempo, já tinha muito tempo que Jesus tinha partido, mas ele é preso. Preso para ser degolado no outro dia. Ele está lá na prisão, monte guarda do lado. Ele tinha um ministério pela frente. Deus tinha dado uma palavra para ele: quando fores velho. Mas ele ainda era novo. Mas acontece que o Herodes estava preparando para matar ele no outro dia. Degolar. E a palavra de Deus? Ele creu. E aí o que acontece? Aparece um anjo. Aparece um anjo, tira ele da prisão, abre todas as portas e ele sai de lá, ninguém viu. Ele foi lá para a célula de oração, o povo estava intercedendo para ele, foi lá e falou: a oração de vocês foi ouvida. Se não fosse o poder de Deus, como que ficaria a palavra de Deus que ele ia ficar velho? Não ia ficar velho, ia morrer no outro dia. Paulo, meu Deus do céu, e irmãos, e Pedro, havia tanta manifestação de poder na vida dele, que a Bíblia diz que por onde ele passava, a sombra dele curava. Isso é manifestação de poder. Paulo, meu Deus do céu, como que aquele homem tinha manifestação de poder? A Bíblia diz que o lenço, estou aqui com o meu lenço. Irmãos, os demônios tinham medo do lenço de Paulo. Tinha um endemoniado, pegava o lenço de Paulo, jogava na cabeça do sujeito, o demônio saía correndo. Ele nem estava presente, nem falava, passava o lenço do sujeito, manifestava poder. Pergunta para o seu irmão, como vai ser o lenço? Agora eu te falo o seguinte: Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, será que eram especiais, por isso é que tinham poder? Não! Por eles crerem no poder de Deus é que eles se tornaram especiais. Não é porque Deus olhou para eles, são homens especiais, então eles têm algo diferenciado. Não! O poder de Deus é para você e é para mim. É para todos os filhos e filhas de Deus. Na verdade, Deus já te deu o poder. Ele só precisa fluir. Ele só precisa fluir. E para ele fluir, só depende de você. É fé na palavra de Deus. É fé que você carrega o Espírito Santo. É fé de você liberar. Deixa eu te falar algo aqui. Agora, há pouco, enquanto nós estávamos orando, eu falei, porque Deus me deu essa percepção. Estou liberando aqui palavras proféticas. Dom espiritual. Quantos aqui acreditam nessa palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus. Rapaz do céu, então tem profeta pra caramba aqui. Deixa eu te falar uma coisa, a minha experiência de profeta. Há muitos anos atrás, eu estava numa reunião de oração, na Videira, lá em Goiânia. Eu estava começando, acho que eu era líder de célula. E aí a gente sempre orava, a pastora Luiz estava lá, sempre lá, incentivando, e a gente orando de manhã. E eu fui para essa oração de manhã. E eu estava lá orando, e aí chegou uma irmã e pediu uma oração. Ela falou o seguinte, porque eu perguntei, eu estava ali liderando, falei, qual é o alvo, né, seu de oração? Aí a mulher falou para mim assim, olha, meu filho está preso.
Eu falei, foi preso porque ele estava traficando drogas. E eu falei, a senhora quer que ore por quê? Ela falou, para que ele seja tirado da prisão. Irmãos, eu não falei para aquela mulher, mas eu pensei, o homem tem que estar na prisão. Pensei, ele tem que estar na prisão. Ele é traficante de drogas. Ele prejudica pessoas, ele tem que ficar lá dentro da prisão. Pensei, a quem sou eu para ficar? Eu falei, ok, vamos orar. Mas sabe aquela oração assim que você não está assim fazendo muita conta dela, porque você está pensando o contrário? Mas aquela mulher estava chorando, eu falei, por que a senhora quer que ele saia da prisão? Ela falou, porque eu fui visitar ele e falou que eles vão matar ele lá dentro, e ele precisa sair de lá, que senão ele vai morrer. Eu falei, meu Deus do céu, agora é uma mãe clamando pela vida do seu filho. Aí já mudou de figura. E eu fui orar. Por ela. E a hora que eu estava orando, eu não era um profeta, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu tinha outros dons, Deus tinha me dado, mas assim, dessas coisas não. A hora que eu pus as mãos sobre ela, me veio muito forte em falar para ela que naquela semana, que a oração dela foi atendida, que naquela semana o filho dela seria liberto da prisão. E eu ia orar por alguma coisa que eu estava falando, vinha essa palavra. Eu ia orar por outra coisa, vinha essa palavra. E eu lutando contra mim por causa dessa palavra. Eu falei, mas não é possível, essa semana é traficante de droga, o cara está preso. Isso não sai assim de repente, não. Vai sair essa semana. Pensei. E aí virei aquela crise, porque não saía da minha cabeça, não saía aqui de dentro de eu falar essa palavra. O pastor Luiz estava lá perto, aí eu fui lá. Falei, ora aqui. Aí eu fui lá e falei, pastor Luiz, é o seguinte. Tem uma mulher ali orando, e ela está pedindo para orar, mas a hora que eu vou orar por ela, vem uma vontade muito forte de falar para ela que o filho dela vai ser liberado essa semana. Mas eu acho isso um absurdo, porque o cara é traficante, está lá. Eu não vou falar isso, só pode ser coisa da minha cabeça. Aí ele, muito sábio, falou, Wilson, fala. Eu falei, mas e se não sair? Ele falou, a sua reputação é grande, né? Eu falei, é. Ele falou, mas fala. Senão você não vai ficar em paz. Eu fui lá. E aí eu falei para a irmã assim, irmã, eu acho que o seu filho vai sair essa semana da prisão. Aí Deus falou para mim, não é essa palavra que eu mandei dar. Eu falei para ela, irmã, vamos fazer uma reunião de oração essa semana aqui, vamos orar e quem sabe seu filho sai essa semana ainda. Deus falou, não é essa palavra que é para dar. Eu falei, não tem jeito. Quando Deus está falando, parece que aquele negócio vira uma confusão dentro de você. Eu falei, irmã, seu filho vai sair essa semana. Aí ela ficou olhando para mim assim, ela ficou assim, será, né? E eu olhei para ela e fiquei, e agora? Aí todo mundo ficou olhando. Eu falei, eu tive essa impressão, meu pastor disse que é para falar, eu vou falar, e falei, e virei as costas, e fui embora. Isso era, eu acho que uma terça-feira. Irmãos, eu entrei numa crise que eu falei, será essa semana? Então tinha que ser na semana, no domingo tinha culto. Aí eu pensei assim, se não se cumprir essa palavra, essa irmã não volta no culto. E aí eu passei uma crise, até domingo, jejuei, orei, só na água, Deus tem misericórdia de mim. Bom, chega no domingo, eu fui para o culto assim tremendo, falei, cadê a irmã, cadê a irmã? E aí eu não vejo a irmã. Mas eu entrei assim, fiquei tão frustrado, falei, puxa vida, não deu certo. E a irmã foi embora, olha o que eu fiz, ao invés de ajudar, atrapalhei, agora a irmã não volta mais na igreja. Aí passei mais uma semana em crise, pensando, não, mas quem sabe ela volta no domingo. No outro domingo, não apareceu a irmã novamente. No outro domingo também não. Aí eu desisti da vida, eu falei, esse negócio só pode ser coisa da minha cabeça. Daí 2 meses, aparece a irmã. Aí ela veio para o meu lado e falou, estou perdido, vai falar, vai acabar comigo. Aí ela chegou e falou assim, irmão, eu devia ter vindo para ter te avisado. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, naquela semana meu filho saiu da prisão. Mas acontece que ele saiu, eu tive que correr com ele, esconder ele, eu sumi da igreja por conta disso. Eu falei, quase me matou por conta disso, meu Deus do céu. Aí a partir de lá eu entendi quando o Espírito Santo está falando comigo. E agora eu falo. E agora não tem mais a reputação, porque é o seguinte, se é uma palavra de Deus, isso é com Deus, não é comigo, eu sou só um instrumento. Pois é, Deus falou aqui que está dando dom de profecia, falou aqui agora. Quantos creem?
Então, a hora que Deus te der a palavra, libera. Libera. É assim que é o reino de Deus. Você crê e você fala. Crie, por isso falei. É o que a palavra de Deus diz. Eu me lembro uma outra vez, agora já estava em São Paulo, estava no encontro. E aí, lá no encontro, tinha um rapaz que foi no encontro, muitos anos atrás. E ele passou o tempo inteiro em pé no final do salão, com os braços cruzados assim, olhando. Inteiro. Todas as palavras, na sexta, no sábado, no domingo, ele ficava lá sentado assim, olhando. Tipo um fiscal. Aquilo foi me incomodando. E aí, na última palavra, a hora que a gente estava ministrando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, aí ele veio até mim. E ele chegou e falou para mim assim, chorando. Falou, pastor, eu vim aqui porque eu sou contra tudo que você está pregando e ministrando. Mas Deus falou comigo. Mas falou agora, no final. E eu perdi. Eu passei 2 dias aqui assim, sem desfrutar de nada. Por favor, ora por mim, para que eu tenha alguma coisa, que eu estou indo embora. E agora Deus falou comigo. Agora eu vi que vocês estão certos. Agora eu estou vendo que isso aqui é tudo de Deus. Eu vim aqui para fiscalizar, que eu pensei que não tinha nada de Deus nisso. Ele era crente. Ele era crente. E aí ele falou isso para mim. Eu fiquei feliz e contrariado. Eu vou orar nada. O cara perdeu a oportunidade, ficou me fiscalizando o tempo todo. Fiquei olhando para ele pensando isso. Mas aí, eu falei, vou orar. E aí, olha o que aconteceu. A hora que eu fui orar, eu falei, então tá bom. Ele ajoelhou lá e eu fui orar por ele. E a hora que eu pus as mãos sobre ele para orar, Deus falou assim para mim. Porque ele viu o batismo no Espírito Santo, ele queria. Ele era crente, mas não era batizado no Espírito Santo. Ele queria. E aí ele disse o seguinte, ora para que eu seja batizado no Espírito Santo. Eu falei, Jesus, agora. Aí tá bom, eu impus as mãos e aí Deus me falou algo. Deus falou assim, fala para ele que terça-feira eu vou encher ele do Espírito Santo. Eu falei, Jesus, de novo. Não pode ser assim, vou encher durante sua vida. Não, terça-feira, isso era domingo. Eu falei para ele, mesma coisa. Falei, irmão, fique em paz que Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele me falou aqui agora. Aí ele levantou e virou as costas. Deus falou, não foi isso que eu disse. Eu disse terça-feira. Eu falei, irmão, volta aqui. Ele voltou e falou, olha, essa semana Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele virou as costas e foi embora. Deus falou, eu falei terça-feira. Ok. Falei, irmão, volta aqui. Terça-feira Deus vai te encher do Espírito Santo. E ele virou as costas e foi embora. Irmão, olha o que aconteceu. Esse irmão, ele mexia com, se não me engano, manutenção de máquinas na América Latina. E ele viajava muito. E terça-feira, à noite, ele estava dentro de um avião. E aí ele ia acho que para o Chile, alguma coisa assim. E aí ele disse que lembrou do que eu tinha falado para ele, justamente lá dentro do avião. E estava para dar meia-noite. Ele falou, nossa, aquele pastor disse que eu vou ser cheio do Espírito Santo, terça-feira, termina daqui a alguns minutos, algumas horas, sei lá. E ele falou, será? A hora que ele falou, será? Ele começou a ser cheio. Ele começou a sentir uma coisa dentro dele, que ele não conseguia resistir. E aí ele falou, nossa, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso comigo. Mas ele disse que foi muito forte. E aí ele falou, mas eu estou dentro de um avião. E ele disse que vinha palavras na boca dele, que ele não tinha nem ideia do som. E eu falei, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E aí veio de uma forma tal, ele falou, mas eu pedi a experiência, Deus falou que seria hoje, está acontecendo algo que eu nunca senti na minha vida, e eu estou segurando isso. Ele falou, sabe uma coisa? Seja o que Deus quiser. Abriu a boca, começou a falar em línguas, e ali dentro do avião, a aeromoça veio ver o que estava acontecendo, se estava passando mal, o que acontece. Ele falava, mas não entendia que ele estava falando em língua, era para não entender essa língua, pensando que era outra língua, né? E virou aquele que só quem entende gosta.
Mas o diabo detesta aquele mover na vida daquele sujeito dentro do avião, segundo a palavra de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer uma experiência assim? Então deixa eu te falar algo. Eu vou contar só mais essa experiência aí, e aí nós vamos orar. Acho que você já deve ter ouvido, talvez, eu contar essa experiência. Ela marcou minha vida. Eu me converti e aí comecei minha vida com Deus, tá? Deixa eu resumir aqui. E aí estava lá na videira. E aí eu já tinha crescido, líder de célula, discipulador. Eu acho que eu já era obreiro. E aí nós estamos lá na reunião de oração, todo dia de manhã, eu estava lá orando. E nesse dia, o responsável pela oração era o pastor Marcos Mota, que é pastor lá em Goiânia. E aí eu estava lá, e ele não chegou na hora. E foi dando o tempo, e ele não chegava. E aí eu falei para ele: vamos orar. E aí começamos a reunião de oração. E aí, depois de um tempo, chega o pastor Marcos Mota. Ele chegou e não foi lá onde a gente estava orando, sentou e ficou lá no fundo. E aí, enquanto o povo está orando, eu falei: irmãos, vamos orar aqui, vamos continuar orando. Eu fui lá e falei: pastor Marcos, é o seguinte, eu comecei porque você demorou um pouco, então agora você assume. Ele falou para mim assim: não posso. Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: eu não estou preparado para estar lá na frente. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim, aí ele apontou para baixo. Eu olhei, aí ele falou assim: é o seguinte, eu acordei meio atrasado, e para não acordar minha esposa, eu não acendi a luz, eu calcei um sapato com a luz apagada, e a hora que eu estava chegando aqui, eu vi que eu calcei o pé de um par e o outro pé de outro par. Então, um era marrom e o outro era preto. E aí a hora que ele falou assim, aí ele apontou assim, a hora que eu vi o sapato dele assim, eu comecei a rir. E eu ri assim, bastante. Aí eu falei para ele assim: mas não tem problema. Qual o problema disso? Aí ele falou para mim assim: como não tem problema? Eu nunca vi você rindo, e você está rindo desse jeito, imagina os outros. Aí eu ouvi aquilo, ok, eu falei: ok, tá bom. Eu vou lá, terminei a reunião de oração e tá bom. Mas aquele negócio entrou no meu coração. Eu falei: mas peraí, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E ele nunca me viu rindo. Foi: mas eu sou um cara alegre. Mas ele não sabe, eu nunca ri. E eu, pelo meu tipo de temperamento, mais fleumático, é mais difícil de ficar expondo as reações. Ainda tive um treinamento militar para não ter reação nenhuma de nada. Pode soltar uma bomba do meu lado que eu fico impassivo, quieto e tudo. Então, e aí eu comecei a orar. No final de semana seguinte, isso era acho que uma segunda ou terça, tinha um encontro de líderes. Eu ia estar lá. Eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero ser isso que ele disse. Eu não sou aqui dentro, mas as pessoas pensam isso. Aí tem a cara que não ajuda, tudo é um contexto difícil. Um dia eu cheguei aqui em São Paulo, uma pessoa falou assim: pastor, você tem cara de jagunço lá do Mato Grosso, que esse cara matador. Eu andava com a japona, uma blusa de frio. Eu sentia muito frio aqui em São Paulo. Hoje não faz frio, mas 20 anos atrás fazia. Aí ela falou: não, é a mesma coisa, o povo tem medo de você. Ninguém confronta o que você faz, tem medo de você matar. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu fui orar, irmãos, eu passei 5 dias orando. Só na água, eu falei: Deus, isso vai mudar na minha vida. Aí fui para o encontro de líderes. Aí estava lá. Aí sexta-feira, no sábado de manhã, o pastor Luiz ministrando. A gente estava lá no louvor, estava orando, estava uma bênção e tudo. E aí ele pegou a Bíblia, igual aqui, pôs assim, sentou e começou abriu a Bíblia. Nesse momento que ele abriu a Bíblia, mas me deu uma vontade de dar uma gargalhada.
E eu pensei assim, só pode ser coisa do diabo, não tem cabimento. Meu pastor está aqui, vai pregar, vai falar agora, respeitem a palavra de Deus, respeita ele e tudo, e eu vou dar uma gargalhada aqui, mas nem morto. E aí, mas quanto mais eu falava não, mais eu tinha vontade de rir. De rir assim, rindo, gargalhando. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Não lembro de ter feito isso na minha vida. E aquele negócio foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eu falei, Deus, se isso é do Senhor, não dá para ser uma outra hora? Não pode ser a hora que terminar? Não pode ser na hora do louvor, ou na hora da oração, ou lá no meu quarto, de preferência no meu quarto, só eu e o Senhor. Olha o que Deus falou para mim. Você pediu e eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é agora. Se você não deixar, você vai continuar do jeito que você era. Eu falei, nem morto. Eu falei, então ri. Eu falei, então é agora. Aí eu comecei a dar gargalhada lá. Bom, você não tem ideia, você está rindo, mas você é fácil rir. Mas isso não é uma coisa simples para mim. E eu comecei a rir. Eu estava bem na cara ali do pastor Aloysio. Ele ficou olhando para mim, eu acho que ele ficou assustado. Nem sei, não sei o que ele falou, não falou nada. Ele só fechou a Bíblia e falou assim, Deus está neste lugar. E aí ele não pregou, foi um mover. Mas olha, eu não sei o que aconteceu com os outros. Mas naquele dia, Deus realmente me libertou daquele negócio. Hoje, eu não sou muito de rir. Mas se eu der vontade de rir, eu vou rir sem nenhum problema. Então veja, quando Deus quer fazer, é o momento de Deus. Ele escolheu esse dia para manifestar o poder dele na sua vida. Então, se você der liberdade para o Espírito, ele vai fazer. Quantos aqui vieram com vasilhas vazias para serem cheios? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Fica com a mão levantada. Então, fala para quem está com a mão levantada. Dê lugar ao Espírito Santo. Fala para o outro, deixa Deus fazer. Cutuque quem está à frente, fala, dê lugar. Fala para quem está atrás, não impeça o agir de Deus. Eu e você vivemos uma vida sobrenatural, e esse poder tem que manifestar, e ele manifesta da forma que ele quer, não da forma que eu quero. Você veio com vasilhas vazias e Deus já está enchendo e vai encher ela agora. Fica de pé onde você está que nós vamos orar agora. Quantos aqui querem liberar o Espírito Santo na sua vida? Eu fiz um desafio, falei isso na live, falei, olha, quem nunca teve uma experiência com Deus, algo sobrenatural, vai lá que eu quero orar especificamente por você. Agora é a hora. Mas antes, nós vamos orar, porque Deus faz através da vida dos seus filhos, Deus faz através da vida daqueles que fluem, daqueles que abrem o coração. Eu quero que você tenha a experiência de abençoar quem ainda não teve uma experiência. Então eu quero que você faça grupos aí de 4 aí. 4 pessoas, vai, vira aí para o lado aí, tá? 4 pessoas. Você vai colocar uma pessoa aí no meio. Você vai dar preferência. Pergunta aí, pergunta. Quem nunca teve uma experiência sobrenatural? Quem nunca falou em línguas? Quem nunca profetizou? Quem nunca arrepiou? Quem nunca caiu no poder de Deus? Alguma coisa. Você é um poste, nunca aconteceu nada sobrenatural. Põe essa pessoa no meio aí do grupo. Põe no meio do grupo aqueles que nunca tiveram uma experiência. Se no seu grupo todos já tiveram experiência, põe no meio aquele que quer uma a mais, quer uma experiência a mais. E aí você pode começar a orar. Libera. Deus liberou os dons de profecia. Profetiza. Deus vai fazer agora. Agora. Libera. Libera. Libera poder. Libera unção. Libera o azeite da botija. Você é a botija. Deus vai liberar. A botija vai fluir.
Ore. Libera. Os pastores, os supervisores, me ajuda. Ninguém fora dos grupos, todo mundo orando. Mais poder, mais unção, mais fluir. Oh Deus Todo-Poderoso, libera, libera, flua. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Mais poder, mais unção, mais sobrenatural, mais dons. Receba, receba, receba. Ore, ore, flua. Deixa Deus fazer. Não muito alto, estamos orando, só um som. Ore, libere, libere experiências com o Senhor. Deseje, 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 busque, clame e receba, 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 receba.
Mais de Deus, mais glória, mais poder, mais unção, mais poder, mais vida, mais vida, mais vida. Mais. Nova medida, Senhor. Mais fluir, mais fluir, mais fluir, mais fluir. Deixa Deus fluir. Não impeça o Espírito Santo de agir. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Tenha experiência se enchendo. Clama, clama, clama ao Senhor, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Deixe o Espírito Santo fluir. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar.
transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Experimente do poder de Deus. Até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Encha do Senhor. Queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Queridos, sabe por que é que você carrega o poder de Deus? Porque Deus é bondoso, Deus é gracioso, liberou o próprio Espírito dele sobre você. Você carrega o poder de Deus dentro de você, basta fluir. Deus é bondoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é bondoso. Fala para o outro lado: Deus é gracioso. Fala para quem está à frente: Deus liberou o Espírito dele sobre a minha vida. Vamos cantar isso? Vamos cantar isso? Se você está orando, continua orando. Quem não está orando, vamos cantar. Saiba, enquanto você louva, enquanto você adora, o Espírito flui. Mais experiência com o Senhor agora enquanto você louva. Vamos louvar a Deus.